Sou a professora Graça e vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do 5º ano do Colégio Emaús. Olá, 5º ano! Estou de novo aqui, né? Para a gente estudar mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho, né? Porque o conhecimento nunca é demais. Nunca, né? A única coisa que ninguém vai tirar de vocês é o conhecimento. Porque tudo que a gente aprende, a gente guarda, a gente memoriza. E quando a gente faz fixação de conteúdos, né, retoma conteúdos, melhor ainda. As coisas que eu aprendi na minha infância, houve algumas mudanças, mas eu aprendi as mudanças também. Então a gente não tem que ficar, igual eu falo para vocês, copiar a resposta. A gente tem que entender, formular a nossa resposta e compreender aquilo que a gente está estudando. Por isso que de vez em quando eu faço atividade junto com vocês, eu volto onde nós já tínhamos visto há algum tempo para retomar esse conteúdo, verificar a aprendizagem, né? Então, acho isso muito importante. Eu pedi para vocês lerem as páginas 127, 128 e a metade da 129. E fazer a atividade da 130 até a 132 do livro de vocês de português. Vamos iniciar a correção? Nós vimos, né, que uma das classes de palavras são os numerais e que eles são classificados em ordinais, cardinais, fracionários, multiplicativos. Então, agora nós vamos escrevê-los por extenso, escrever os numerais ordinais primeiramente. 16º, 49º, 27º, 237º. Olha que difícil esse. 311º, 50º, 70º e 143º. Conseguiram acertar? Conseguiram escrever certinho a grafia, a acentuação? Então tá bom. Caso não tenham conseguido, desmanchem e façam a correção, tá bom? Nós vamos marcar um dia para a gente pegar livros e cadernos para olhar, tá? A escola vai entrar em contato. Nós vamos pegar livro de língua portuguesa, de produção de texto, que são as disciplinas que eu ministro, né? E os outros professores também. Então, estejam com tudo em dia aí. Escreva por extenso os numerais, agora são os cardinais. Primeiro nós fizemos ordinais, agora são os cardinais. Venderam 365.987 números de rifa. Olha aí a escrita por extenso. 365.987. Olha a segunda. O estádio estava cheio. Havia 82.986 torcedores. Tá vendo? 82.986. O livro era enorme. Possuía 795 páginas. 795. O país possui 3.580.000 habitantes. 3.580.000. Vocês souberam quem ganhou os 2.329.000 na loteria essa semana? 2.329.000. Acertaram aí? A grafia também correta? Então tá bom. Agora, gente, no livro aí na página 130, tinha a hora de um desafio. Esse Sudoku é um jogo baseado em lógica de números, muito interessante. Depois vocês pesquisem mais sobre ele onde não vai haver repetição, nem nas linhas e nem nas colunas. Então pediu para a gente fazer aqui com números ordinais para completar, né? E ficou assim, ó, quarto na primeira linha, quarto, terceiro, segundo, primeiro. Na primeira coluna, quarto, primeiro, segundo, terceiro. Segunda linha, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Segunda coluna, terceiro, segundo, primeiro, quarto. Terceira linha, segundo, primeiro, quarto, terceiro. Terceira coluna, segundo, terceiro, quarto, primeiro.
Quarta linha, terceiro, quarto, primeiro, segundo, e quarta coluna, primeiro, quarto, terceiro, segundo. Então, não houve repetição. Depois vocês pesquisem mais sobre esse jogo, que ele é muito bom para desenvolver o raciocínio lógico, tá bom? Nas videoaulas anteriores, nós estudamos sobre homônimos e parônimos. Nós estamos estudando homônimos, parônimos, numerais. Nós iniciamos também frases, orações. Então, são alguns conteúdos aí que a gente vai todo dia fazer um pouquinho, apesar de avançar nas nossas aulas, nos próximos conteúdos, nós vamos retomar esses aí. Então, tráfico é um crime, né? Um contrabando. E tráfego se refere a trânsito. São parônimos, que são semelhantes na grafia ou na pronúncia. Os ladrões foram pegos em flagrante, com FL. E o rapaz estava fragrante, com FR. Existem também os homônimos, palavras que têm a mesma grafia e a mesma pronúncia, ou apenas a mesma grafia ou a mesma pronúncia. Exemplo, o mecânico ainda não terminou o concerto. Concerto com S, é um verbo. Você foi ao concerto da Orquestra Sinfônica? Concerto com C, uma apresentação. Agora aqui para completar com uma das palavras que está entre parênteses. E era para consultar o dicionário. Toda aula eu falo, né? Dicionário perto de vocês. Vocês foram ao paço do governo estadual? Paço com 2 S é caminhada, né? Agora, paço do governo é residência chique, luxo, lá palácio, né? O deputado conseguiu ser eleito para um novo mandato. Mandato é um novo tempo que ele vai ficar exercendo essa função lá. E mandado é uma flexão do verbo mandar. Vocês já apressaram a roupa e o sapato naquela loja? Verificaram quanto custa? Agora, apressaram com 2 S é de ande rápido, vá rápido. Ninguém deve ser discriminado por ninguém por ser diferente. Discriminado, então, ninguém deve ser... Você discriminar uma pessoa, o que é? Você afastar a pessoa, você não gostar da pessoa, ignorar a pessoa. E discriminar é outra coisa, outro significado. Por favor, vocês podem cerrar a porta para diminuir o barulho aqui dentro. Cerrar com C é fechar, encostar. E cerrar com S é quando você pega uma serradeira ou um serrote mesmo para serrar a madeira. Agora, vamos continuar a mesma atividade aqui, ó. Você já viu extrato com X no cartão de crédito? Quer dizer, já tirou o extrato lá, já viu quanto que você está devendo, quanto você tem que pagar? Então, extrato bancário é aquela que a gente vai lá e tira o extrato para ver o saldo. A cela em que o bandido está preso é minúscula. Cela com C é um lugar de prisão. E cela com S é aquela cela que a gente coloca no cavalo para montaria. A qual sessão de cinema nós vamos? Das 7 ou das 9? Sessão com 2 S é sessão de cinema, de teatro, para assistir alguma coisa. Agora, sessão com S e C cedilha é repartimento. Lá no supermercado tem a seção de brinquedos, de hortifrutigranjeiros, de materiais de limpeza, de biscoitos, de enlatados, várias seções. Meu pai teve que lavar o carro e retificar o motor, consertar o motor. Os noivos receberão os cumprimentos na porta da igreja. Eu acho que cumprimento e cumprimento tá muito bem para vocês, de tanto que eu já falei, né, gente? Quantos assentos livres há no teatro? Assento com C é sinal gráfico e assento com 2 S é lugar de se assentar. Olha lá, extrato, cela, sessão, retificar, cumprimentos e assentos. Dicionário nas mãos. Não sou só eu que falo, não. O livro também pede, ó. Procura o significado das palavras destacadas das frases.
O técnico do Guararapes Futebol Clube estava na iminência de ser demitido depois de tantas derrotas. O que é iminência? Na ameaça, ele estava ameaçado de ser demitido, prestes a ser demitido. O deputado disse que ia ratificar tudo o que disse ao senador. Ratificar, confirmar. Os vereadores serão empossados na próxima semana. Serão empossados, quer dizer, eles foram eleitos, eles tiveram uma quantidade de votos lá que elegiam, então eles tomarão posse, serão empossados, tomarão posse. Vamos ver agora aqui, nessa atividade aqui, para a gente praticar um pouquinho mais. Aqui tem bem claro o uso de acento e acento, olha, que nós terminamos de fazer também. Quem está certo aqui? É a Mônica ou o Cascão? O ônibus está aqui, ó. Cheio, lotado, com gente até na porta. Ônibus tem acento? A palavra ônibus tem acento. Aí, porque ela estava escrevendo. Aí ele achou que ela estava falando do carro aqui, do veículo. Acento depende da hora que você pega ele. Então aqui, olha, tem um humor, não tem? Ela estava escrevendo e perguntando se a palavra ônibus tinha acento. Aí sim, tinha. Agora, acento com 2 S é lugar. Então, os dois aqui estão certos. Ela perguntando sobre o sinal gráfico e ele falando de lugar de sentar, né? O calor delata ou dilata? Dilata o ferro. Quando a gente põe ferro para fundir em alta temperatura, né? Ele dilata. Pessoa prudente fala com discrição. Fala pausadamente, é discreta, né? O preso saiu da cela. Cela com C. Cela com S é de selar o cavalo. Marmes usa cabelo comprido. Agora aqui vamos ver se é frase ou se é oração. Socorro! Onde estavas? No Rio faz dias muito quentes. O dia todo. Cai balão. 15 de novembro. Haverá outros poetas e os atletas chegaram. Vamos ver como que ficou? Socorro é frase. Onde estavas é oração, porque tem palavras ao entorno do verbo. No Rio faz dias muito quentes também é oração. O dia todo é frase, é uma frase sem verbo, né? Cai balão é oração. 15 de novembro é uma frase. Haverá outros poetas é oração. E as atletas chegaram é oração também. Nós estamos vendo frase e oração. Nós vamos ver períodos, porque nós vamos estudar conjunção, preposição, tá? Daqui a uns dias, não vai demorar muito não. Preocupem não que vai dar tudo certinho, vocês vão entender tudo direitinho, combinado? Então, gente, hoje eu estou deixando mais 2 páginas aqui para vocês lerem do livro de português, tá? E esqueci de escrever aqui que é livro de português, mas é livro de português, tá bom? E fazer as atividades 134 até 137, combinado? E não deixem de fazer, não. Na dúvida, põe aquele sinalzinho de interrogação e que a gente volta fazendo a correção. Porque você é muito especial, tá bom? Fica a dica, não deixe de fazer a atividade. Que Deus abençoe cada um de vocês e abençoe a família de vocês também. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.